Boa noite. Com as águas de março fechando o verão, a gente está aqui em São Paulo, no meio de um grande temporal, mas hoje é dia de live. E hoje é o dia que nós vamos discutir um assunto muito interessante. Eu vou chamar o meu convidado para dentro, vou apresentar ele, vou apresentar o assunto para vocês, tá bem? Vamos lá então. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Márcia? Como vai? Boa Tudo noite. bem. O doutor Gustavo está em Maringá, eu estou aqui em São Paulo, no meio de uma tempestade, Gustavo, porque você é de São Paulo, né? Você sabe muito bem o que Sim, acontece aqui quando o verão está terminando. sim, com certeza. Sei bastante. Fiquei até com receio da gente não conseguir entrar, mas entramos, amém, né? Entramos, entramos. O tema de hoje, gente, é bastante interessante. Tem um ano, né? Muita gente entrou no isolamento da pandemia, dia 15 de março. Então, completamos um ano desse isolamento, estamos aqui em casa, todos ainda protegidos, né? As faixas etárias que não foram beneficiadas pela vacina. E aí a gente foi vendo várias coisas acontecendo, tanto na medicina quanto dentro das nossas próprias casas. O home office virou lei. A gente teve a oportunidade de usar a telemedicina pela primeira vez. Ela foi liberada no dia 23 de março do ano passado, está quase completando um ano de telemedicina. E o médico, principalmente o cirurgião, que é o caso do Gustavo, que a gente vai ouvir a história dele, ficou em casa sem a possibilidade de realizar procedimentos eletivos. Alguns se voluntariaram, foram para o front, outros esperaram a melhora da pandemia para voltar a realizar cirurgias eletivas, só as de emergências eram feitas. E o Gustavo, como muitos outros médicos, descobriu na pandemia que estudar e ampliar os horizontes, ampliar a formação que veio da faculdade, ia fazer muito bem para o futuro dele. Então é com essa pessoa que do ano passado para cá tá dando uma reviravolta, levanta, sacode a poeira, né? Enfim, abre, incorpora novos preceitos, novos pensamentos que a gente vai conversar. Porque o Gustavo apostou no que a gente está chamando de plano B da medicina, lançou um curso online, que ele vai falar disso pra gente. Mas o que eu quero mesmo que ele compartilhe com vocês são todas as transformações pelas quais ele passou durante a pandemia. E como ele mudou a carreira dele, a condução. Não é isso, Gustavo? Com certeza, Márcia. Em primeiro lugar, boa noite a todos, né, que nos À assistem. noite. Te agradeço muito o convite para a gente conversar e, na verdade, uma conversa, mas também uma troca de aprendizado muito grande, muito rica. E realmente houve bastante impacto no desempenho da profissão, né? A gente vê muito na mídia os canais de comunicação falando sobre o abalo emocional que as equipes de saúde estão sentindo por conta desse atendimento aos pacientes com Covid, a fadiga e tudo mais. Isso, por um outro lado, acabou fazendo com que muitos pacientes tem dois tipos de médicos, a gente tem vários tipos de médicos. Tem médicos que consultório e tem aqueles que sempre centraram mais no hospital, né? E esses que centraram a vida mais no ambiente de consultório sentiram muito esse impacto negativo de queda de renda, de faturamento. Os pacientes que já eram Sim. bem fiéis, eles estão receosos e, claro, que com motivos de sobra para Gustavo, que isso aconteça. eu acho que as pessoas estão perdendo um pouquinho do que você está falando, porque está travando um pouquinho. Ok? Você está no Wi-Fi ou no 4G? Estou no Wi-Fi, Tenta colocar no 4G para você ver como vai dar uma melhorada. Só um minutinho. Porque às vezes o Só um Wi-Fi, as minutinho. pessoas, na chuva,
né, que está aqui, mas o 4G geralmente aguenta mais a live, que é uma banda mais pesada. Para a gente poder te ouvir melhor. Não sei, será que melhorou? Eu acho que melhorou e estabilizou a sua imagem, inclusive. Ok. Então, você estava contando para a gente. Primeiro, eu quero te localizar geograficamente. No começo da pandemia, você já estava em Maringá? Já estava aqui. Na verdade, quando as notícias começaram a chegar da pandemia, eu também tinha acabado de chegar a Maringá. Então, foi um momento coincidente, assim, né? E a gente não tinha todas essas restrições, a gente não tinha muito entendimento sobre a doença. Então, tudo foi acontecendo, né? A gente foi aprendendo muito. E como eu dizia, Márcia, quem centrou a sua atividade profissional em ambiente de consultório sofreu muito esse impacto, porque o movimento das clínicas acabou despencando, né? Eu, como tinha recém-chegado, eu não tinha esse número de pacientes ainda bem desenvolvido, eu me voltei mais para o hospital. Então, eu não posso dizer que eu senti tanto esse impacto, mas houve essa conversa de muitos colegas dizendo, olha, estou pensando até em fechar a clínica, algo nesse sentido, porque eu não estou conseguindo pagar as contas, por exemplo, né? Então, foi um período aí mais dramático, foi mais dramático. Foi um ano inteiro fazendo esse gerenciamento de crise, né? Porque o médico gerenciava o seu próprio negócio, gerenciava o medo dos pacientes, e a gente agora está, um ano depois, mergulhado numa situação um pouco pior. Eu queria que você contasse, Gustavo, porque você tem um contato direto com os hospitais. Qual a situação hoje dos hospitais na sua cidade? A situação está bem complicada, está bem crítica, viu, Márcia? Por exemplo, hoje, numa instituição em que eu estava, eu fiquei 6 horas de plantão, mas para subir para a enfermaria, por conta de Covid, havia 10 pacientes aguardando internação, né? Então, porque o hospital está cheio, mas isso é a realidade de praticamente todos os hospitais aqui, e é o que a gente tem visto na mídia, aí em São Paulo, em diversos estados, a situação está um pouco complicada. Ao que tudo indica, a gente acredita que seja por conta dessa nova variante mesmo, que nos pegou aí despreparados, né? Não totalmente despreparados, mas a gente não estava preparado para esse aumento tão grande de demanda. Então, a gente está ainda se adequando a essa mudança de paradigma. Mas eu diria que está pré-caótico, né? Não está totalmente caótico, mas está pré-caótico. Não, essa é uma avaliação muito importante. Eu sempre pergunto para todos os convidados, né, que são de cidades distintas da minha, para fazer uma avaliação a respeito disso, porque a gente teve um ano para gerir essa crise. De algumas coisas a gente conseguiu achar saída, caminhos, tratamentos, né, para o próprio paciente com Covid melhoraram, mas a gente se vê ainda envolto num problema maior, né? Uma falta de coordenação das três instâncias de poder. A gente está cansado dessa guerra política. Você já se vacinou, não é isso, Gustavo? Já, o que você fala da importância da vacina? Então, eu já me vacinei e acho que boa parte dos profissionais da área da saúde aqui também, né? Então, a profissão tem isso de positivo porque estamos na linha de frente exatamente. Agora, eu não tenho dúvida, Márcia, que a vacina ela é fundamental para a população dos países e a gente espera que essa campanha no Brasil seja agora acelerada com a vinda de mais produtos. Então, eu acho que, pelo menos o que eu tenho visto em termos de Estados Unidos, né, eles estão com uma vacinação maior da população e o número de óbitos vem caindo, o número de casos diários vem caindo, o número de óbitos também. Então, nada mais é do que uma consequência. Espero que a gente consiga logo atingir essa curva de vacinação, pegando, claro, as populações de risco e depois estendendo isso para o restante das demais pessoas. Mas eu acredito fortemente no funcionamento da vacina. Então, quem estiver nos assistindo, se tiver oportunidade, deve tomar sim. Que bom, que bom. Aí, ainda dentro da pandemia, a gente vai falar do tal plano B na medicina, porque o Gustavo realmente, ele ampliou a visão, Gustavo. É o que a gente chama de mudança de mindset. Você concorda que aconteceu alguma coisa dentro da sua cabeça, ou dentro de você, do seu coração, que fez te mover para outros caminhos? Sem dúvida, Márcia.
E sempre com esse foco de desenvolver a marca pessoal, né? Porque, infelizmente, a gente não tem isso dentro da formação médica, você sabe, você acompanha muitos colegas. Então, somos muito bons tecnicamente, né, em tratar o paciente que adoece, a pessoa que adoece, mas em como fazer isso, de certa maneira, como se mostrar de modo ético, a gente não aprende. Então, eu vi que era isso que estava faltando. E esses estudos que a gente está desenvolvendo em conjunto têm me servido bastante. Eu acho que mudaram muito a visão de mundo. Lembrando que é uma visão que eu sempre tive, acho que até compartilhei com você já, Márcia. A pessoa que nos procura na clínica, no consultório, ela não está exatamente preocupada com o número de diplomas que você tem ali na parede, né? Mas ela está preocupada como será tratada por você. Então, você pode ter bastante titulação, mas se você não tem aquele traquejo, se você não sabe ter uma boa conversa e realmente se debruçar sobre aquele problema, ela sai com essa sensação de atendimento incompleto, e isso a gente sabe que tem uma força muito grande, né, para atrair pessoas para que você possa atender. Então, esse estudo, esse aprofundamento, esse reforço da marca pessoal tem feito bastante diferença. Para que nós investamos em alguma estratégia, Márcia, ligada a marketing, a gente tem que ter essa noção muito clara, né, da marca pessoal. Sim. Então, foi disso que eu estou em busca, na verdade, porque eu já criei, já busquei algumas empresas que fazem esse trabalho, mas nunca ninguém perguntou, olha, como que você quer que a sua marca seja? O que você tem feito para reforçar isso? Então, eu diria que as estratégias não foram em vão, mas elas ficaram meio soltas, ficaram esparsas. Né? Então, agora eu estou voltando ao início, ao começo, que é saber quem é o Gustavo de verdade, o Gustavo profissional, para que a partir daí a gente trace esse planejamento. Acho que aí sim a gente consegue caminhar com bem mais segurança. E eu vejo esse seu crescimento de uma maneira bem bacana, porque o nosso primeiro contato, acho que foi quase dia 31 de dezembro do ano passado, quando você me dizia, olha, eu estou buscando, eu estou querendo coisas diferentes, eu estou querendo me aprimorar. E além da imersão que a gente está, o seu processo ainda está acontecendo, você ainda está na sua imersão de branding, você ainda não lançou nenhuma estratégia de marketing, está pensando isso. Você também buscou uma consultoria financeira, Gustavo, e buscou uma outra especialidade, não foi? Exatamente. Também por essa questão, Márcia, de a gente não ter essa formação na faculdade, eu comecei a estudar nutrologia e eu já percebia daquele paciente que é operado, né, que o tipo de nutriente que ele recebe faz muita diferença para a cicatrização de uma ferida, de um procedimento. Então, eu comecei a me aprofundar, né? E o que a gente vê na prática, que também na faculdade a gente não aprende, em como ensinar as pessoas a comerem de maneira adequada, né? A nutrologia tem me passado isso, então tem servido muito para aquele paciente que me procura no hospital, para aquele paciente que me procura na clínica. Isso é algo muito diferente do que a gente estava habituado, então tem pesado muito, sabe, Márcia? Eu tenho gostado bastante. Claro que é um estudo para a vida toda, mas sim, é uma área apaixonante, sem sombra de dúvida, porque apesar de muitos colegas não acreditarem, existe muita ciência por trás da nutrologia, muitos trabalhos, muitos artigos. Sim. E é uma área em que o Brasil, também poucos sabem, foi pioneiro, né? A nutrologia, enquanto interessante de se falar. A gente tem os pioneiros, que são referências mundiais hoje. Isso é muito bom. Então, no meio dessa transformação, olha o que veio para você durante a pandemia, hein? Porque a gente sempre diz que uma crise muito grande também é a oportunidade de uma mudança muito grande. Você começou a desenvolver o seu projeto de personal branding, você se enveredou pelo lado da nutrologia, você contratou uma consultoria financeira para te ajudar também a amarrar depois essas duas especialidades ao negócio que você quer abrir em Maringá. E você se juntou a um grupo de cirurgiões e teve a ideia de lançar um curso. Gustavo, conta um pouco para mim, como é que foi esse processo?
Então foi muito gostoso para mim, Márcia, porque quando eu vim aqui para Maringá, eu vim através de dois colegas. Nós estudamos juntos, fizemos residência juntos no Hospital Servidor Estadual em São Paulo, ali pertinho do Parque do Ibirapuera. Então a gente já tinha uma afinidade. E como a gente sempre gostou de discutir os temas ligados à cirurgia, nós criamos um grupo pelo Zoom para discutir esses assuntos, para discutir caso clínico. E a gente foi chamando colegas médicos de outras regiões do país, a gente foi atraindo os residentes, porque existem vários serviços com residência em cirurgia geral aqui na cidade. Então, foi criado esse grupo. E a partir desse grupo, que se reunia toda terça-feira à noite para discutir esses assuntos, surgiu a ideia, poxa, já que a gente está se atualizando, a gente está buscando tanto conhecimento e a gente prepara com carinho essas aulas e as discussões têm sido proveitosas, por que não dar sequência nisso e criar um curso para que quem quiser possa se atualizar? Então, a ideia surgiu dessas reuniões semanais de terça-feira e a gente que fez uma seleção de temas. Em princípio, são temas voltados muito para a área cirúrgica de urgência. E a gente está com esse curso, Márcia, com quase 200 horas de gravação. Perdão, Nossa. 200 horas não. Um pouquinho mais de 20 horas de gravação, mas são quase 200 temas dentro da área de cirurgia de urgência. E isso é para auxiliar tanto o aluno que está se formando, para auxiliar também o residente que está no início da formação dele, e colegas que acabaram de entrar no mercado de trabalho e precisam manter esse pique, né, com essas informações novas. Então, a gente traz o que é de mais novo nos congressos, nos artigos, e compila nessas aulas. E tem sido bem interessante. Tá sendo um aprendizado também bastante inovador para nós. Vocês lançaram no comecinho de março, Gustavo, e o cirurgião interessado, o médico interessado, pode procurar em que plataforma que está hospedada? Então, nós temos um site, né? A gente criou um site que chama Search Update, e essa plataforma vai ser enriquecida com artigos, com temas. Nesse curso, a pessoa ela tem quando ela se inscreve, é permanente essa inscrição, não é um curso que expira, né? E também uma outra proposta nossa, sempre que houver alguma atualização, algum novo tema, essa pessoa vai ter o acesso, quem adquirir esse curso. Então, não é algo assim, poxa, adquirir uma vez e depois não vai ter acesso, né? Grupos estão sendo montados em WhatsApp, em Telegram, para poder fomentar essas discussões. E só uma pequena correção, Márcia, a gente estava com a previsão de fazer o lançamento agora no início do mês, mas a gente segurou isso um pouquinho por conta da pandemia, porque nós... Claro! Porque eu vi até os ensaios, eu achei que tinha lançado, eu vi até os ensaios. A gente tinha programado fazer um simpósio online de cirurgia com a presença dos 4 integrantes, mas pelos decretos aqui da cidade a gente não pôde se reunir. Mas então o lançamento está agora para a última semana do mês, né? Se Deus quiser tudo correndo bem, dia 29, só que faremos de maneira telepresencial, a mesma temática, os mesmos assuntos, mas cada um ali da sua casa para dar esse start mesmo no lançamento. Mas está tudo pronto, na verdade, está tudo pronto, formatado. E de uma maneira segura, né, Gustavo? De uma maneira segura, né? Exato, Márcia, de uma maneira segura. E eu faço questão de repassar o material de vocês, a postagem para todos os meus grupos. Primeiro, para apoiar o médico empreendedor, para apoiar o seu grupo. E segundo, porque eu acho realmente importante que o médico enxergue que o conhecimento dele é um ativo muito grande, que a gente pode transformar em várias coisas. A gente faz muito esse exercício depois no planejamento, né, mais extenso, maior de branding. Além do meu esforço de atender, como é que eu posso ganhar, né, mais? Como é que eu posso viver melhor, ter mais qualidade de vida com o meu conhecimento? É um exercício muito interessante que você já começou. Com certeza, Márcia. É muito importante passar isso para os colegas e vocês falarem a respeito disso. O que a gente vê na prática de certa forma, isso outros colegas nossos, né? Você está muito em contato, teu networking é bastante amplo, Márcia. Essa fala é recorrente sobre a precarização do nosso trabalho, né?
Então, diante Sim. desse aumento de pessoas formadas ano a ano, é claro que a qualidade do trabalho, né, que é oferecido para você, o local onde você vai exercer a sua profissão, ele também vem sofrendo danos. Então, juntamente com isso, a gente já está assistindo a uma diminuição dos valores que são oferecidos aos médicos, né? Sim. E esses cursos, trabalhar com conhecimento é exatamente uma forma de driblar um pouco isso. Por isso também que a gente criou esse curso. Existem outros cursos que estão no forno, estão para sair, a gente já está Que organizando. bom. Esse não vai ser o único, mas é uma forma, por exemplo, do colega não ficar tão preso a um plantão e colocar toda a sua renda no Sim. plantão. Essa é a ideia. É você utilizar de outros mecanismos, e isso outros especialistas já falam bastante, o Vitor Jaci traz bastante essa conversa para Sim. nós. Você trabalhar com esses ativos cada vez mais, e o médico, ele não sabe, ele não descobriu ainda, Márcia, a força que ele tem, né? A quantidade de conhecimento que ele não sabe trabalhar com isso, colocar isso para frente. A gente quer Uhum. impulsionar o conhecimento e empoderar todos os colegas, né? Para não gerar aquelas dúvidas que a gente tem em pronto-socorro, dúvida em qual a melhor conduta a ser tomada, Conduta. porque é o que a Uhum. gente está colocando no curso, é o que todos nós experienciamos no ambiente de pronto-socorro, né? São as dúvidas, a dificuldade, quando eu opero, quando eu não opero. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. E a gente não quer que os colegas passem pelos apertos que nós já passamos. Basicamente é Sim. isso. O que é uma ideia muito boa, tanto em prol do desenvolvimento da área cirúrgica, quanto em prol do desenvolvimento da carreira de vocês empreendendo. Eu queria entrar Exatamente. nesse campo, Gustavo. Eu só falo hoje com o médico que o médico eu o trato como um empreendedor hoje, né? O que você acha? Quando vocês terminam a faculdade, vocês estão prontos para empreender, Gustavo? Não, não. Nós somos. Não, esse é o tipo de pergunta que você já sabia a resposta, né, Márcio? Eu queria poder responder para você que sim, mas infelizmente não. E eu acho que ainda muitos colegas têm uma visão equivocada desse tema do empreendedorismo, porque eles acham que a atividade médica ela deve ser puramente assistencialista, né? Então, eu não posso, por exemplo, ter um ganho maior do que aquilo que já é praticado pelo mercado, isso não é certo, eu tenho que apenas tratar, e não é nada disso. Então, seria interessante que as faculdades, as universidades tivessem esse olhar e pudessem incluir alguma disciplina nesse sentido, porque nós saímos totalmente perdidos. Mas isso, Márcia, eu acho que é algo pertinente à área da saúde, porque quando a gente conversa com dentista, com enfermeiro, com fisioterapeuta, eles também Nutre, não têm isso na graduação. E é um grande físio, problema, né? É um grande problema, porque você cai no mercado e como que eu vou gerenciar minha carreira? Como que eu vou empreender? A gente não sabe nem gerenciar uma clínica. Então, a gente uhum, precisa fazer MBA de gestão de clínica, de gestão hospitalar, como complemento aí à nossa formação. É algo complicado. Mas as faculdades que têm mais novas, que têm uma visão mais aberta, elas estão mais sensíveis a essa temática e eu penso que em pouco tempo elas vão incluir isso na grade curricular delas. sim, é o que a gente deseja, na verdade, porque melhora o mercado como um todo, melhora o mercado de saúde, melhora a assistência, né, que o paciente recebe depois, com esse médico mais tranquilo, mais pronto para tocar o próprio negócio. Eu queria te perguntar, Gustavo, durante esse período, dia 23 de março, semana que vem, faz um ano da telemedicina, você foi paciente em alguma teleconsulta? Eu ainda não fui telepaciente, mas já prestei atendimentos, né? Já prestei E o que atendimento você para alguns achou? pacientes inclusive pacientes que já eram meus, que eu operei, alguns pacientes em que eu fiz a bariátrica, cirurgia bariátrica, e eles, com essa mudança toda de paradigma, eles perderam o segmento. E aí eu consegui entrar com eles para que eles mantivessem esse acompanhamento. O grande temor do paciente bariátrico é o reganho de peso, né, Márcia? Então, Sim, eu voltei a acompanhar e eles ficaram muito gratos. Eu acho que a telemedicina é uma ferramenta que veio para ficar, muito já utilizada em outros países.
com Sim. grande propriedade, e o CFM entendeu essa necessidade durante a pandemia. Mas eu acho que isso é um saldo positivo que vai ficar para nós depois, né? Então, Também acho. hoje, as operadoras de saúde utilizam a telemedicina porque isso desafoga as clínicas, enfim. O médico se tranquiliza porque ele consegue entender melhor qual é a demanda do paciente. Claro que ainda não substitui a consulta presencial, mas ela sana muitos problemas, né? E ela Uhum. também salva vidas, porque diante de uma orientação que eu dou, Márcia, eu vou fazer aquela pessoa procurar um atendimento mais rapidamente. Então, assim, ela Sim. traz muito benefício. Eu não acho que... Houve muitos colegas que criticaram, né? Mas Uhum. guardados alguns cuidados, a gente beneficia um grande número de pessoas. Um grande número de pessoas. Sim, eu tenho certeza, né? Na verdade, o que dizem é que a resolução que vai mesmo normatizar do CFM já está pronta, e que eles estão esperando um momento mais adequado para poder fazer essa publicação, porque nós estamos agora com a nossa atenção focadas mesmo para a saúde, né? Para a falta de leitos, para baixar esses números, essa mortalidade. Mas eu concordo com você, eu acho que a telemedicina é um serviço que veio para ficar, que a gente tem que oferecer as duas formas de atendimento. E eu queria te perguntar, que eu sempre pergunto para todo mundo que faz, você acha que o seu atendimento foi aquém, que você deixou a desejar, que você não foi acolhedor durante a consulta, que o paciente não te entendeu, se sentiu distante? Como é que foi a sua relação com o paciente? Olha, Márcia, eu particularmente não senti mudança de comportamento, né? Eu não tive nenhuma mudança de comportamento, porque eu percebi que alguns pacientes ficaram mais envergonhados pelo simples fato de estarem diante de uma câmera, né? Alguns Tá. ficaram inibidos, mas o meu cuidado é o mesmo, né? Eu deixo a pessoa muito à vontade, eu gosto que ela possa se expressar, e geralmente eu já fazia isso no passado, né, na consulta presencial. No finzinho da consulta eu peço para que ela repita aquilo que foi falado para ver se realmente ela compreendeu. Então é uma forma de você se sair, o médico sair mais seguro e pensar, bom, a pessoa compreendeu a mensagem, o que é importante ela seguir de recomendação. Eu não notei diferença. Eu acho que Tá. a telemedicina, Marcela, cabe muito bem, por exemplo, acho que a melhor posição dela no momento é para aquele paciente que você já conhece, você Uhum. já atendeu uma primeira vez e você precisa dar um segmento a esse tratamento dela, dessa pessoa. Eu acho que ela cai como uma luva, né? Uma primeira consulta presencial eu acho importante, porque você vai fazer um exame físico mais aprofundado, mais apurado, Sim. e isso te dá o pontapé inicial, né? As outras profissões já utilizam isso, o Conselho Federal de Psicologia já autorizou, né? Sim. Outras áreas, então eu acho que é uma tendência. É algo que a gente tirou da ficção científica, dos filmes, e hoje é realidade, né? Eu não acredito que os órgãos reguladores nossos vão tirar essa ferramenta dos profissionais. Acho que não. Não. Tem um elogio aí para você. Esse é o meu doutor da A a, Edra, a Edra. a Edra, isso. A A Edra é Edra. muito querida, ó, Marcelo, para você ter uma ideia, ó. Aqui. Ó, meu Deus, olha isso. É uma Porque paciente. Ó, eu, eu operei o esposo dela primeiro, fiz a bariátrica nele e depois ela veio até nós, né? Então a gente criou um vínculo muito, muito gostoso. então, a Edra, fica aí, porque essa pergunta é para você. Vamos ver o que o Gustavo acha disso. Gustavo, você acha que a gente no Brasil, porque você juntou a sua capacidade cirúrgica, você faz, né, cirurgias bariátricas, com esse conhecimento novo da nutrologia, que você está emergindo nisso, daqui a pouco você também tem o título de especialista em nutrologia, mas eu quero te perguntar, você acha que a gente está perdendo a guerra para a obesidade no Brasil? A gente está, e a gente está no momento anterior da curva em relação aos Estados Unidos. A nossa curva está muito semelhante à curva dos americanos, dos norte-americanos, Márcia. Então a gente está perdendo e os profissionais estão se desdobrando, estão se descabelando para reverter isso. E hoje em dia, né, os grandes órgãos que estudam em profundidade a obesidade dizem que isso não é tarefa mais só do endocrinologista abordar a obesidade. O endocrinologista tem que abordar, o cirurgião tem que abordar,
O médico Sim. lá da UBS, né, que acompanha as famílias, ele precisa tocar nesse assunto, tanto é que o Ministério da Saúde já trouxe uma série de cartilhas e documentos para fazer o manejo dessa pessoa que está em sobrepeso ou obesa. Obesidade tira anos de vida, né, Márcia? Ela diminui a expectativa. Então, se eu reverto a obesidade, eu não estou só pensando na questão estética, eu estou dando qualidade de vida para essa pessoa e ela vai viver mais. Ela vai infartar menos, ela vai ter menos derrame, menos AVC. Então, assim, tem todo um conjunto de situações que ela elimina, ela infarta menos. Então, assim, é tarefa de cada profissional investir nesse tempo de consulta e aprender a tratar a obesidade, né? Porque você não trata apenas com medicamento. É preciso entender comportamento, e é por isso que eu estou estudando também terapia cognitivo-comportamental, tem que entender de medicação, tem que entender de psicologia, é toda uma abordagem própria para esse paciente. E hoje está provado, Márcio, que não adianta eu reprovar um comportamento do obeso, porque isso só dificulta a adesão ao tratamento, né? Eu tenho que explorar os aspectos positivos. Infelizmente, é outra coisa para a qual não fomos treinados na faculdade. Mas é muito, muito interessante porque, olha, essa preocupação multidisciplinar, esse olhar multidisciplinar para a obesidade, para o sobrepeso, pode fazer com que a gente faça até a sociedade mesmo evoluir e o bullying, o estigma, né, sobre a pessoa obesa diminua, o que é muito bom, porque a gente conhece outros transtornos psiquiátricos que vêm exatamente disso. Exatamente, Márcio. E outra questão também, você tocou num ponto importante, porque existiam as indicações clássicas para a bariátrica. Essa questão da gordofobia, ela é tão forte no nosso meio, não só no Brasil, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, hoje, ela coloca como indicação para fazer a cirurgia o estigma social. Então, se eu comprovo que a pessoa está sendo estigmatizada no trabalho, na família, ou pela sociedade de um modo geral, ela já tem indicação para ser operada. Porque isso traz forte impacto psíquico, né? Para esse tipo de pessoa. Então, é algo bastante sério. E tem estudos até recentes que dizem que o próprio paciente, quando entra na sala, é um estudo grande esse, que eu li no British Journal, e ele percebe que o médico é obeso, o médico tem sobrepeso, ele já recebe a indicação com alguma desconfiança, com algum receio, como se o conhecimento diminuísse, porque a pessoa está um pouco fora do peso, né? E é interessante isso que você está falando, porque no Corpus Hipocrático, Hipócrates já mencionava isso, é uma das primeiras obras com as quais a gente teve contato aqui no Ocidente, dizendo quais seriam as características físicas básicas de um médico, né? Ou seja, ele falava ali da forma do corpo, mas ele falava que o médico tinha que ter esse cuidado também com o corpo, trabalhar o físico dele para suportar muitas horas em pé, e ter essa resistência. Então, o médico ele precisa praticar atividade física, não é apenas recomendar isso para o paciente se ele não pratica, porque ele é um agente promotor de saúde, então ele tem que exemplificar isso, ele tem que demonstrar. Então, como ele vai ter, assim, autoridade nesse sentido, se ele mesmo não se cuida? Os pacientes sabem disso, realmente a adesão ao tratamento diminui e não é só a adesão que cai, mas a tua tendência é procurar um outro médico, né? Você falar, aquele médico eu não quero, eu vou para outro que se cuida mais. Sim. Gustavo, eu acho que uma outra vertente que a gente tem que pensar quando a gente fala de dieta, emagrecimento, diabetes, síndrome metabólica, é a não capacidade do brasileiro de cozinhar e de fazer os seus próprios alimentos. Aí veio a pandemia, o que ficou constatado? Que as pessoas foram para a cozinha, foram tentar fazer pães, foram tentar fazer saladas, suas próprias refeições. O que você acha disso, do brasileiro também começar a cozinhar mais para diminuir esse índice, essa pandemia que a gente chama que é uma outra silenciosa da obesidade? Olha, Márcia, a gente tem o hábito muito comum, até por influência da mídia, a só enxergar os aspectos negativos de determinado fenômeno social, né? Mas como as pessoas estão mais em casa, as famílias estão interagindo mais. Preparar comida é também um ato social. Sentar à mesa é um ato social.
Então, isso tem aproximado as famílias. Isso está sendo extremamente positivo, né? Então, você está passando a conhecer mais aquela pessoa com quem você divide o seu cômodo, a sua cama. As arestas que precisavam ser aparadas estão sendo aparadas. Eu só tenho colhido assim relato positivo. Melhorou a minha relação com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Claro que as crianças ficam mais agitadas, né? Porque a criança ela tem muita energia para ser gasta, mas isso tem diminuído a culpa dos pais, né? Então, que eram muito ausentes. E como os pais estão mais em casa, eles têm se preocupado, claro, com o preparo dos alimentos. Então, assim, isso tem sido muito bom. Eu não tenho visto nenhum grande problema. E eu acho que as pessoas estão comendo melhor. Assim, a minha percepção. Claro que eu não fiz uma pesquisa contabilizando em cada família, mas algumas estão, inclusive, economizando, porque estão preparando mais em casa e pedindo menos comida, menos entrega de comida. Então, isso tem sido positivo. E, automaticamente, Márcia, as pessoas elas vão estudar como preparar esses alimentos e elas acabam ganhando conhecimento com isso. Então, o saldo tem sido positivo. Eu também acho. Essa é uma das coisas boas, a valorização do home office, a valorização do próprio lar. E, por exemplo, você foi uma pessoa que aproveitou muito a educação online, né, Gustavo, durante a pandemia, para mudar o rumo na carreira. Você fez muitos cursos online, você usou mais essa ferramenta da educação online? É interessante, Márcia, porque eu não sou mineiro, mas eu sou aquela pessoa bem ressabiada, sabe? Eu vi os colegas comentando, olha, curso online é muito bom, não sei o quê. Eu demorei um pouquinho para entrar em contato com isso, mas depois que eu entrei, eu virei consumidor de vários cursos online. Porque eu acreditava, nós vivemos de preconceitos, infelizmente. Eu acreditava que o curso online, ele não, automaticamente, ele não é de qualidade. E eu fui surpreendido porque eu participo de cursos que são de instituições bastante sérias, que têm um cuidado extremamente alto na produção de conteúdo, material que é trazido para nós. E isso serviu de trampolim também para a montagem do nosso curso, né? Sim. Então, a gente usou esses cursos como referencial, como modelo, e hoje eu estou aí em torno de 4 cursos que eu participo para aprendizado, dentro da área de cirurgia e dentro da área de nutrologia. Eu virei fã. Eu fui reticente no início, mas hoje em dia eu sou fã do curso online. Até porque a possibilidade de interação, né, Márcia? Então você assiste uma aula e você continua a discussão num grupo, no WhatsApp, no Telegram. Você recebe aquele artigo que foi recomendado, você troca uma série de literaturas, você tem contato com os alunos que também fazem esse curso, então troca de experiências, amplia o networking. Sinceramente, eu vou continuar adquirindo esses cursos. Eu também, eu recomendo. E o Christian tá te mandando um abraço, doutor Gustavo, olha aí. Ele é o marido da Edra, Márcia, só para você entender. É o esposo dela. Já falamos de você aqui, Christian, você que não ouviu. Isso, um abração para ele. Já falamos de você. Mas depois você vê que vai ficar gravadinho. Isso. Gustavo, então vamos pensar agora em 2021, que a gente está no começo ainda, a gente está em março, e a gente não pode mais deixar esse tempo passar, e esse ano não pode ser para o médico o que o ano passado foi, né? O que você diria da sua experiência toda, de escolher outra especialidade, de buscar um curso de formação em finanças, de buscar um curso em formação do branding para desenvolver um marketing? O que você diria para um médico que ainda se sente perdido, que está com um pouco de medo da pandemia? Olha, Márcia, eu consigo falar isso com uma certa facilidade, porque eu estive muito nesse momento perdido, sem saber para onde olhar, né? Então, o que eu diria para os colegas que nos assistem e nos verão depois primeiro, eles acreditarem na capacidade deles, porque é só isso que vai permitir dar o próximo passo, né?
O branding, eu acho que assim, embora ele esteja extremamente ligado, Márcia, ao marketing, o branding é uma coisa muito profunda, sabe? Eu também E acho. esse estudo, ele deveria ser feito, na minha visão, se no comecinho da carreira a pessoa termina a faculdade e ela começa a se entender, ela começa a perceber o que ela deseja, porque é uma construção, um processo, né? Então, É. se tem algum colega que está bem desanimado, está em desacordo com aquela visão mais idealista da profissão e não desempenha a medicina com a qual ele sonhou, eu acho que o ponto de partida é o branding, né? Que bom. E você tem bastante expertise nesse aspecto, né, Márcia, em como conduzir as pessoas com todas as ferramentas que você utiliza. Eu acho que fazer isso sozinho é possível, essa exploração da marca pessoal, mas se houver um profissional como você, dedicado e já com muito tempo na área, para nos indicar os caminhos, faz toda a diferença e a gente acelera esse processo, né? Na verdade, você nos conduz com muita tranquilidade. Se voltar para consultório, não é mais, hoje em dia, montar uma clínica e ficar esperando de braços cruzados o paciente aparecer, isso não acontece, tá? Então, a gente tem que investir nessas estratégias. O reforço da presença digital ele é fundamental, né, junto com esse estudo de branding. Então, eu tenho que aparecer, porque existe o Dr. Gustavo do boca a boca, mas também deve existir o Dr. Gustavo da internet, o Dr. Gustavo digital. E como eu construo isso? Existe técnica, existe método para fazer isso, né? Então, a gente já começa em desvantagem, você sabe muito bem, né, Márcia? A gente já falou sobre isso. Se alguém digitar o nome do Dr. Gustavo Conde no Google e eu não aparecer, já tem uma primeira ressalva. Esse médico aí não está nem no Google, deixa eu procurar outro, né? A gente precisa aparecer nesse aspecto. Então, colocar na internet onde é sua clínica, se mostrar um pouco. E esse aparecimento, ele possivelmente, ele pode aparecer de maneira ética, né? É o que barra muitos colegas também, sabe, Márcia? Eles ficam preocupados com a ética, eu vou infringir regras. Não, eu vou para o lado mais apelativo da coisa, e aí eu caio em descrédito perante os demais colegas e os pacientes. Não, você consegue existir digitalmente de maneira ética. Então, é o primeiro conceito que eu acho também que a gente deve desconstruir na cabeça dos colegas. Que bom. E há sempre uma esperança, né? A gente está com a fase vermelha em quase todo o país, em alguns estados fase roxa, os indicativos não estão bons, mas esse período também, ele precisa ser usado, ele precisa ser empregado para o seu próprio fortalecimento. Então, se por acaso a sua cidade, aí, o seu município está em lockdown hoje, né? Se volta para dentro do seu negócio. O que está faltando aqui? Você já pensou em lei geral de proteção de dados? Já pensou na sua relação com a telemedicina? Né? Faz o teste que o Gustavo acabou de propor, joga o seu nome no Google, vê se te agrada o que sai. Né? Exatamente. Se não te agradar, já está aí o seu start, a sua razão para poder olhar para você mesmo como uma marca, porque as pessoas já estão olhando e mudar essa carreira, né? Porque está sempre nas nossas mãos, né, Gustavo? O que eu sinto muito forte em você, que eu acho que vai te levar a um resultado muito bom, é que você despertou e falou assim, olha, está na minha mão. Sou eu. Exato. Sou eu que tenho que... Márcia, e isso, eu acho que cada profissional tem o seu momento, né? Esse despertar, ele realmente é um divisor de águas na nossa profissão, né? E também uma coisa que acontece, Márcia, que deve ser algo recorrente para você, os colegas se preocupam em atrair o paciente até a clínica, eles atendem, mas eles param de se relacionar depois com essa pessoa, né? E não precisa ser nada muito incrementado, às vezes mandar uma mensagem para o telefone dessa pessoa pelo WhatsApp, olha, tá tudo bem, tá se sentindo bem, tá precisando de algo. Isso já faz uma grande diferença na vida da pessoa. Poxa, o médico tá preocupado comigo, né? Mas que seja algo real, que seja algo vivido, sentido, né, Márcia? Eu faço isso com os pacientes, não com todos, porque em termos de tempo eu não consigo, mas eles ficam surpresos, né? Então, poxa, o médico me operou e tá querendo saber como que eu estou. Isso é interessante, isso...
aproxima as pessoas em vez de afastá-las. São pequenos gestos que lá na frente geram uma grande diferença, né? E, inclusive, Márcia, por conta dessa reputação, dessa questão toda, recentemente eu fui chamado para operar uma paciente em outro estado. Eu fui até o Espírito Santo para operar. E não convênio, mas de maneira particular, porque ela pesquisou meu nome, encontrou boas referências e falou, poxa, acho que esse profissional pode me ajudar. Eu peguei e fui, operei essa paciente. Então, assim, isso é gostoso, porque mostra que a gente está no caminho certo, né? Que a gente está fazendo as coisas com zelo. E eu pretendo seguir dessa forma ao longo da minha carreira profissional. É o que a gente chama de experiência do paciente, que tem gente muito preocupado na xícara que vai servir o café, no quadro que está na recepção, quando o contato com o médico e depois que essa venda do serviço, da consulta, da cirurgia acontece, a experiência tem que continuar, né? Eu tenho que poder tirar as minhas dúvidas com você. Você tem que poder, né, me ouvir ou pelo menos me acalmar. Ou me recomendar, olha, vamos fazer uma teleconsulta, porque aí eu posso entender melhor a sua ansiedade, por que você está tão preocupada com o seu pós-operatório, né? O que está acontecendo? Essa é a experiência completa, não é a xícara que você oferece, não é o biscoitinho que acompanha. Às vezes eu vejo muita preocupação com a preparação com o ambiente, quando a atenção, que é a experiência do paciente. Porque com a atenção, até mesmo num resultado não muito satisfatório, vamos pensar aqui num paciente oncológico, né, que pode não ter um resultado completamente satisfatório, que seria a vida, né, que pode levar até a morte, tanto a família quanto o próprio paciente entendem que eles foram muito bem assistidos. A experiência foi boa, né, o contato com o médico foi bom. Exatamente, Márcia. E também eu queria trazer aqui o depoimento de alguns pacientes, é interessante, eu acho que você já ouviu isso, porque às vezes o paciente procura um médico muito renomado, com a agenda lotada de 3, 4 meses, então ele gera todo um conjunto de expectativas, né? Consulta cara, aquela coisa. Então tem toda essa preparação que você falou. E aí, só mandando um abraço para o meu amigo Guilherme, colega anestesista da Márcia, um amigo muito querido do servidor estadual. Lives afetuosas. Isso. Lives afetuosas. E aí, Márcia, o que acontece? Você procura esse profissional renomado, uma consulta mais cara. Quando chega no momento da consulta, você entra até o consultório, só que você não é atendido por ele. Você é atendido por um auxiliar dele, né? E aí, eu brinco, os auxiliares do house. Lá vem os auxiliares do house. Exatamente. E aí, você chega até esse profissional mais renomado, mas é uma consulta que dura 10 minutos, né? Ele mal olha para você, ele não dá tempo de você levar as demandas que você tem ali, as suas angústias, e fica aquela coisa estéril da mesma maneira. Então, o que o profissional deve pensar, né? O que eu estou entregando para o meu paciente? O nome que eu entrego, ele deve estar embasado de algo mais profundo. O que o paciente quer, no fundo, Márcia, é olho no olho, né? É olho no olho, é a pessoa se sentir acolhida. Então, não existe fórmula mágica nem segredo, né? A pessoa quer contato, é isso que ela quer ser ouvida. E isso, para quem não tem, é uma capacidade que pode ser treinada e pode ser melhorada também. Pode, é por isso que a gente se aperfeiçoa sempre. A gente melhora a nossa retórica, a gente melhora a nossa aparência, a gente melhora a nossa forma de se comunicar, a gente melhora o nosso conhecimento técnico estudando mais e a gente melhora a forma de atender, porque empatia também se desenvolve, se aprende, inclusive hoje já é disciplina em algumas universidades americanas, Gustavo. Eu acho muito interessante. Na Unicamp, a Unicamp foi a primeira do Brasil a colocar a disciplina de empatia na graduação, viu, Marciano? Que bom, eu não sabia, olha. A Unicamp. Eu vou até atrás do professor da cadeira, porque eu quero saber o que ele está ensinando. Eu não sei se é a única, porque isso já tem uns anos, mas ela foi a precursora aqui no Brasil. Vou até anotar aqui, olha, eu vou procurar esse professor, né? Vamos saber, professor, o que o senhor está ensinando aí. Exatamente. Fantástico. Então, como é que você está vendo o seu 2021 agora? Para a gente deixar uma mensagem de esperança para o teu colega que vai estar te ouvindo agora, que vai te ouvir depois, que isso vai para os grupos médicos amanhã
e o médico gosta de ter uma palavra de esperança do próprio colega. Como é que vai ser o seu 2021, Gustavo? Olha, o meu 2021, Marcia, ele vai ter muitas alegrias, assim, no aspecto profissional, porque eu já consigo cativar os pacientes que eu atendo, então isso é algo que é mais, assim, tranquilo para mim. E eu espero, assim, potencializar esse atendimento de consultório, né? Conseguir entregar aquilo que o paciente espera de mim. E eu estou buscando essa formação, esse conhecimento, ele já tem chegado até mim. Então, eu acho que tudo vai ser uma consequência. Eu considero que devem haver 3 pilares hoje para o médico, né? Para poder se dar bem. O empreendedorismo, ele deve ser estudado e praticado pelo colega, né? Estudo da marca pessoal e busca de conhecimento naquela área que mais te agrada. Eu tenho seguido essas 3 coisas. Então, sim, assim, para mim tem sido um processo bem, digamos assim, prazeroso. Ele é algo trabalhoso, mas também prazeroso. Muito. Claro que a contingência do momento não permite que estejamos tanto tempo no consultório, mas eu imagino que para o segundo semestre a gente vai conseguir deslanchar bastante aí e agregar valor para essas pessoas que nos procuram. Sim, eu acho que a sua mensagem é positiva e é isso que os médicos estão precisando ouvir, porque essas lives são exatamente para eles, para servir de incentivo, para servir às vezes de apoio, de conhecimento de um assunto. Ele ouve uma coisa aqui e ele vai buscar. Eu gostei muito do seu depoimento, da sua sinceridade de abrir para os seus colegas, né? O que você está vivendo, como é que você está sentindo as coisas, como é que você está ressignificando no meio da maior crise manual sanitária do mundo, eu acho. Exatamente, né? Acho que o Guilherme até fez um comentário agora aí, Marciano. É isso mesmo, olha, o Guilherme está te dizendo, Gustavo, o médico ele só pensa na área assistencial, mas isso vem mudando um pouco, viu, Guilherme? Mas tem outros assuntos envolvidos e o Gustavo está mesmo de parabéns, porque eu vejo um esforço muito grande, pessoal, de conciliar toda a carga de trabalho, que não é pequena, com as coisas que faltam. Ele está indo buscar o que falta nele para o negócio dele, para a carreira dele ser mais rentável, né? Ser mais longeva. Ele quer mesmo realmente deixar essa marca dele no mundo. Olha, o Gustavo... Eu quero fazer uma confissão aqui, Márcia, que nem o Guilherme vai saber, tá? Mas eu quero fazer uma confissão. O Guilherme, ele é o chefe da anestesia de um hospital onde a gente trabalha. Ele é um rapaz um pouquinho mais novo que eu e muito competente. E sem que ele tenha percebido, eu fiquei observando o Guilherme algumas vezes atuar ali naquela conversa com o paciente, antes de anestesiar, e eu percebo o carinho que ele tem com o paciente. Eu nunca falei para ele, estou revelando para ele agora aqui também. Faz toda a diferença. Olha, Guilherme, é no Big Brother que o Gustavo está revelando agora. Exatamente. E a ponto, Márcia, de pensar assim, poxa, se eu tiver um familiar que precisar sofrer uma anestesia, uma intervenção, eu vou chamar o Guilherme para anestesiar, sabe? Porque eu sinto segurança e eu já vi o Guilherme sob bastante pressão ali, né? Porque o anestesista, ele faz os procedimentos, Márcia, mas ele também gerencia o centro cirúrgico, né? E mesmo sob pressão, ele manteve essa mesma conduta de tratar com carinho, de ser delicado na hora de falar com o paciente. Ele cuida de residentes, então ele cobra do residente, mas ele explica muito. Então, assim, é um profissional que eu diria faz muita diferença e é muito agradável estar do lado dele. Além das piadas, daquilo que a gente brinca, é uma pessoa extremamente agradável de se estar junto. Então, eu faço essa confissão aqui e me sinto muito tranquilo quando é ele que está à frente anestesiando o paciente meu, viu, Marciano? Então, eu queria deixar esse registro. Olha, Guilherme, eu já gosto de você. Eu nem te conheço, mas eu já gosto de você. O Gustavo recomendou muito bem. Então é isso. Eu queria te agradecer. Eu acho que a sua história é inspiradora, em que você prova que o médico, sim, pode empreender. O que a gente fala o tempo inteiro é a mudança de mindset, é a mudança mesmo da cabeça que leva o médico a agir de outra maneira. E nós seguimos juntos, você sabe ainda, a gente está no meio de algo que será muito maior. E eu vou transmitir as palavras do Guilherme antes da gente encerrar. Guilherme, olha lá. Primeiro, você que está aí, Gustavo, eu também já gosto de você, só por essa recomendação. Fico feliz, o paciente está, né,
num estado de vulnerabilidade ali, pré-cirúrgico, que é muito grande mesmo, que pouca coisa você consegue entregar. E mais, mas se você deixar, ele está dizendo, o paciente, se ele já ficar confortável e calmo, você já está entregando muito além da sua anestesia. E é verdade. E ele faz isso assim, com maestria. É muito tranquilo para ele. Eu gosto muito disso. Que bom. Obrigado pelo seu depoimento, amigo. Obrigada mesmo por compartilhar e por elogiar e por iluminar o outro. A gente sempre fala, a gente colocando luz no outro, ela reflete e volta para a gente, Gustavo. Você também é isso que você diz que o Guilherme é. Com certeza. Obrigado, Marcial. Então, eu queria te agradecer, vou deixar gravado e vou me despedir. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos. E é sempre bom falar com você, eu aprendo muito toda vez que a gente conversa. Um forte abraço. Obrigada, querido. Até sexta. Até. Um abraço. Tchau, Tchau.